Já peço que me desculpe se minha voz estiver esquisita, porque pior que minha voz está no meu nariz, né? O N vira D, o M vira B, mas amém. Esse é o segundo culto de jovens, né, da Nova Esperança. E eu vou começar lendo uma palavra rapidinha, que está em Ezequiel 33. Vou ler até o versículo 9. Até o versículo 9. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, fale com os filhos do seu povo, e diga-lhes: quando eu fizer vir um exército inimigo sobre uma terra, se o povo dessa terra escolher um homem do meio deles, e o constituir por seu atalaia, e se, ao ver que o inimigo se aproxima, esse atalaia tocar a trombeta, avisando o povo, então aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e o inimigo vier e o abater, esse será responsável pela sua própria morte. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, será responsável por sua própria morte. Se ele tivesse dado atenção ao aviso, salvaria sua vida. Mas se o atalaia ver que veio o inimigo e não tocar a trombeta, e o povo não for avisado, e o inimigo vier e abater um deles, esse foi abatido na sua maldade. Mas quem será responsável pela morte dele é o atalaia. Quanto a você, filho do homem, eu o constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá, e você não falar para advertir o ímpio do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você falar ao ímpio para o avisar de seu mau caminho, para que dele se converta, e ele não se converter no seu caminho, esse ímpio também morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Bom, nesses versículos aqui, além da cobrança de Deus quanto a dizer o que Ele quer que seja dito, aqui a gente vê a nossa responsabilidade quanto a espalhar a palavra de Deus, quanto a evangelizar, quanto a falar dele. Porque cabe a nós fazer isso, é o nosso papel. Agora, nós somos o atalaia. Para quem não conhece a palavra, o atalaia ele serve como um vigia, né? Ele faz uma função de um alarme. Caso ele veja um perigo se aproximando da cidade, ele vai avisar. Mas ele está sempre vigiando, ele está sempre alerta, ele está sempre esperto. E é uma responsabilidade muito grande que hoje cabe a nós. E caso a gente não faça o nosso papel, e alguém que esteja precisando, e eu diria que todos precisam, alguém que esteja precisando não receba essa mensagem, e essa pessoa se perca, morra, ou aconteça qualquer coisa, antes dela buscar a salvação, isso cai sobre nós. É um peso que cai sobre nós. É uma culpa nossa. Assim, eu mesmo tenho uma dificuldade quanto a isso, porque eu sou tímido. Mas eu diria que é muito melhor enfrentar qualquer timidez, é muito melhor enfrentar qualquer dificuldade. Aqui o microfone tremendo na minha mão agora, é muito melhor enfrentar todas essas coisas do que andar com o peso de eu poderia ter feito alguma coisa por essa pessoa e não fiz. Amém? A orquestra vai tocar hoje? Não? Então a banda tem liberdade, nós somos louvadoras.
Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus, em toda a sua grandeza, em toda a sua onipotência, em todo o seu poderio, Ele se transformou em um ser humano. Se colocou no tamanho de um homem. Veio aqui para cumprir a palavra de Deus. E o Verbo, Ele ainda continua vivo. Faça nós adorá-lo e exaltá-lo na beleza da sua santidade, porque um dia este Verbo voltará. Nós estaremos com Ele para todo sempre. Amém? Você pode aplaudir a Jesus bem forte.
Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Tudo sempre ele vai reinar. Ele vai acabar com as injustiças. Ele vai acabar com tudo aquilo que nos aflige. Vai chegar uma hora que o leão ele vai rugir. E na hora que ele rugir, aleluia, nós estávamos até falando. Que os montes de Sião eles estão lá desde quando Deus criou o mundo. Os montes de Sião eles existem. Salmo 125 fala, né? Que os que confiam nos seus os montes de Sião como salvado. Eles estão lá até desde o começo do mundo. Aleluia! E no último rugir do leão, na guerra de Gog e Magog, os montes de Sião serão destruídos. Aleluia! E Jesus vai fazer tudo novo. Esse leão ele vai rugir. Eu não sei se você acredita ou não, mas o reino dele está vindo com poder e grande glória. O Salmo fala: quem é esse que está entrando pelas portas? É ele, é o teu filho, é o teu pai, aleluia. Então celebre, adore a ele.
Pode se sentar. Vamos rapidinho começar com as oportunidades. Só algumas por causa do tempo, mas o Anthony tem a oportunidade. Só mais uma vez. Cumprimento de irmãos com o Senhor. Amém. Eu vou estar lendo o Salmo de número 32, amém, irmãos? Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemi o dia inteiro. Dia e noite, tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois é do meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me serves de cânticos de toda vida, de vitória. O Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você.
Não sejam como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem, todos vocês que são justos. Gritem de alegria, todos vocês que têm coração íntegro. Amém? Então, irmãos, eu tenho lido o livro de Salmos, né? E eu acabei recentemente passando por esse. Eu acho que ele é muito interessante, porque ele fala do perdão e da misericórdia de Deus. E ele entra no livro de Salmos, que é um livro do Antigo Testamento. E por que isso me traz essa sensação? Porque muitas vezes, às vezes eu vejo as pessoas falando, né, de Deus, e parece que quando elas vão falar de Antigo e Novo Testamento, elas criam dois deuses. Falam que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mais bruto, impiedoso, e o Deus do Novo Testamento é um Deus mais amoroso, né? Parece que está separando. Mas, na verdade, Deus ele sempre foi o mesmo. Ele sempre foi o mesmo. A gente tem momentos da história diferentes, contextos diferentes, né? E isso acaba fazendo com que muitas vezes coisas predominem, né? Mas o amor de Deus ele sempre existiu desde o Antigo Testamento. Desde o começo, quando o homem pecou, a primeira coisa que Deus fez, tirou o homem do jardim, mas ele continuou demonstrando o amor que tinha por Adão, por Eva, né? Deu roupas para eles, cuidou deles, tratou deles, né? E desde depois da criação do mundo também, através de Abraão, Deus já tinha dito que através dele abençoaria todas as nações da terra, né? Prometeu terras ali para o povo, e através desse povo que estava sendo criado, né? Deus também executou o juízo dele através das outras nações. E muitas vezes por isso a gente vê uma parte mais do juízo de Deus, né? Mas isso não significa que o juízo de Deus não exista através do Novo Testamento também. A gente também tem histórias, por exemplo, no Novo Testamento, como de Ananias e Safira, né? Ananias e Safira se mentiram para Deus e eles morreram ali na hora, né? Parece que nem teve uma segunda chance ali, né? Então Deus também executou o juízo, assim como a gente vê Deus executando o amor no Antigo Testamento, né? Não só como o povo prometido, mas por exemplo Raabe era uma prostituta, né? Deus mostrou ali a misericórdia, a graça com ela também. Então não existe essa separação de verdade. Realmente, né? A gente vê alguns pontos que predominam mais em um lado da história, predominam de outro, mas o amor de Deus ele sempre esteve envolvido, né? Tanto o amor quanto o juízo em toda a parte da história, né? E eu gosto de ver como Davi fala aqui sobre o perdão e sobre a misericórdia. A gente vê que ele existe também ali no Antigo Testamento, né? E Davi ele fala que enquanto ele era um rebelde, enquanto ele não confessava, né? Deus pesava a mão por cima dele, mas assim quando ele reconheceu o erro dele, quando ele reconheceu o pecado e colocou nas mãos de Deus, né? Deus foi ali a favor dele e mostrou compaixão com ele, né? E ele nos recomenda fazer isso, né? Então, às vezes você vê às vezes você tem esse paralelismo na cabeça, né? Mas a gente vê que desde o começo de tudo, Deus sempre demonstrou amor por ele, tanto com o povo de Israel, como pessoas que não eram do povo de Israel, mas também, né, demonstravam ali arrependimento dos seus pecados. Então o que a gente vem aprender aqui com Davi, aqui com todos os personagens do Antigo Testamento também, né, nós arrependermos dos nossos pecados e chegarmos de coração sincero até Deus, porque Ele com certeza vai nos perdoar. Amém? Agradeço a oportunidade de nos amar. O Leonardo teve a oportunidade de falar do Deus. Salve a igreja do Pai do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos a palavra que está aqui em Provérbios 30, do versículo 7 até o 9. Duas coisas te pedi, não as negue, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de farta te não negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a furtar, que lance mão do nome de Deus. O que a gente pode aprender aqui, né, irmãos? É que a gente deve saber pedir para o Senhor a nossa porção cotidiana, né? A porção necessária para o nosso sustento, como Ele nos ensinou na oração do Pai Nosso, né? Que a gente deve pedir o pão de cada dia, para que, no caso, se porventura, né, a gente pode às vezes nos deixar influenciar pelo mundo e acabar desejando muito e, consequentemente, acabar nos deixando levar pelo orgulho, né? Achar que tudo que nós temos ou conquistamos veio por nossas forças, né? E nem tampouco a gente deve ser também
desejar ser muito humilde, né? Tipo aquela pessoa que não pede nada, que é aquele tipo de pessoa que pede um teto debaixo da ponte que já é suficiente. Também não, né, irmãos? A gente deve saber pedir a porção necessária, né? Para que a gente sempre esteja ali firme e fiel nos caminhos do Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade e as palavras vêm a Deus. Agora eu vou pedir que a igreja se coloque em pé. Eu vou chamar a irmã Luana, também para matar a saudade dela nos cultos de jovens, mas para fazer a oração pela irmã Luciane, que vai trazer a palavra. Aleluia. Pensa na igreja que eu faço assim. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu rei, meu Pai, meu Senhor, meu Salvador Jesus, Deus de glória, Deus de graça, Deus de poderoso, Deus glorioso. Te agradecemos, Pai, por poder estar aqui na tua santa casa nessa noite, para louvar, adorar, bendizer o teu nome, Senhor, para nos louvar, Senhor. Louvores a ti, Senhor, nesse momento vamos vir a tua palavra. Colocamos diante de ti a vida da tua serva em tuas mãos, em teu altar. Use-a poderosamente para falar em nosso meio, Senhor. Não que queremos ouvir, mas que precisamos daquilo que o Senhor tem a nos dizer. Venha nessa noite, Senhor, para falar em nossos corações e que possamos guardar a tua palavra, Senhor, nele, em nossos corações, a cada novo dia, a cada novo amanhecer, Senhor, e praticar a tua palavra nos nossos dias e dias, Senhor. Obrigada por poder estar aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, meus irmãos, boa noite. Estou alegre, né, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Agradecer a Yasmin, agradecer ao pastor Luiz, não é isso? Eu não tenho nome ali, Deus abençoe a vida do Senhor, obrigada pela honra, né, porque esse aqui é um lugar consagrado, é um lugar, né, em que a gente precisa realmente estar alinhado para poder estar aqui. Na verdade, então a gente tem muita seriedade quando se fala, né, quando eu estou sobre isto. Eu estou alegre, meus irmãos, nesta noite, agradecer, né, Yasmin que nos fez o convite. Eu estava no Rio e ela me chamou, eu olhei e falei, não dá para a gente estar ali, né, louvando e bendizendo o nome santo do Senhor, né? Estou na companhia do meu esposo, eu me chamo Luciene, a gente tem ajudado aqui em São Paulo, aqui em São Bernardo, o Ministério São Bernardo do Campo, a Assembleia de Deus do Ministério São Bernardo do Campo, né, ajudando na congregação ali do Royal Park, pastor José Justi, né? Orem por ele, porque ele se acidentou, mas o Senhor passou por uma cirurgia e Deus já tem atuado, né, com cura na vida dele. E estou na companhia do meu esposo também, né? Deus abençoe, é o meu intercessor, é o escudeiro, né? E eu louvo ao Senhor pela vida também do meu esposo. Me chamo Luciene, a gente está aí ministrando a palavra, servindo ao Senhor, né? Também servimos ao Senhor, também servimos através da nossa profissão, né? Eu sempre falo, a nossa atuação, a gente serve também na atuação como psicóloga, e a gente serve palestrando, e a gente vai trabalhando, né? A gente sabe que tudo, né, a gente vê com a mão do Senhor sobre a nossa vida, a gente precisa glorificar a Deus em tudo, não é verdade? Então o Senhor também tem nos usado nesse sentido, né, através da profissão, e tudo para a honra e para a glória do nome do Senhor, amém? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37, uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, e eu creio, né, que o Senhor vai continuar falando conosco nesta noite, porque Deus já tem falado, né? E eu cheguei aqui, eu achei interessante que eu vi um grupo cantando Comunidade da Vila da Penha. Gente, quanto tempo! Glórias a Deus, né? E é um grupo que a gente veio, eu estava com meu esposo, se eu não me engano, a Aline Barros parece que começou nesse grupo, Comunidade da Vila da Penha, né? E eu olhei e falei, nossa, que legal, você chegar num lugar, né, e vai, te remete, né, lá naquele dos primórdios, e eu lembrei, eu glorifiquei a Deus, eu conheci o hino, e a gente adora, né, ao Senhor. Estou feliz nesta noite, vamos abrir em Gênesis, né? Eu glorifico ao Senhor por esta casa, por esta igreja, vendo os jovens aqui falando, né? Eu falei, nossa, né? Ver o jovem que falou de Salmos, o outro que falou em Provérbios, a gente vai glorificando que Deus tem levantado uma geração que busca, né? Uma geração que conhece a palavra, e aqui a gente vai percebendo que é uma igreja que tem esse conteúdo, uma igreja de ensino, né? Uma igreja que passa a palavra, amém, irmãos? A gente tem um perfil de palavra, mas quando a gente fala a palavra de Deus não tem perfil, ela é irrefutável, é a Bíblia e é a palavra de Deus. Então vamos lá, capítulo 37 de Gênesis, versículo 28, versículo 18,
da palavra, capítulo 37. Vamos estar lendo, discorrendo aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou em nosso coração para esta noite. E eu tenho certeza que nós sairemos daqui cheios e repletos da graça e da presença do Senhor, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis que lá vem o sonhador bom. Vinde, pois, agora, e matemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos como será dos seus sonhos. Amém? Se assente nesta noite. Glórias a Deus. E eu orava ao Senhor, irmãos, pedindo uma palavra, né, para esse trabalho, né? Eu percebo que é um trabalho voltado para os jovens, né? E aqui é uma palavra para todos nós nesta noite. O Senhor foi compartilhando, foi me confiando esta palavra. E eu sempre falo, quando o Senhor confirma, e à medida que a gente vai mergulhando, o Senhor vai nos dando, porque quando Deus não quer falar naquele livro, não adianta, não flui. Você pode colocar aqui só formalismo, conhecimento, mas aquilo que o Senhor quer falar, né, de essencial para nós, a gente percebe quando Deus está atuando, quando Deus quer falar para a igreja, né, a gente vai percebendo na maneira da fluidez da palavra, né, para os nossos corações. E o Senhor falava comigo a respeito, né, sobre isto, a respeito de José. A gente vai percebendo que abre-se um parênteses e a gente vai vendo a palavra do Senhor falando a respeito de sonho. Começa a se falar de sonho. Aí o Senhor colocou algo no meu coração, sabe? O preço de um sonho. O preço de um sonho. E a gente vai vendo aqui dentro desta palavra algumas narrativas, algumas situações que foram acontecendo na vida de José. Quando a gente olha para a história, nós estamos falando de um filho, na qual era o filho da mulher da qual Jacó amava, filho de Raquel. E a gente vai notando que parece que Jacó tinha uma predileção por José, porque a gente vai vendo que ele ganha uma capa, ele ganha algo que se destaca. Mas não é apenas um destaque, porque a capa que José ganha é uma capa que ela coloca responsabilidade. José está com uma grande responsabilidade. E existem pessoas que às vezes olham, vai esperando algumas coisas e não entendem o peso da responsabilidade. José, ele ganha uma capa do seu pai ali, mas era uma capa que estava sobre ele uma grande responsabilidade. E a palavra do Senhor agora, nesse momento, a gente vai vendo nessa narrativa de Jacó, que José, ele começa a sonhar. Quando a gente fala de sonhos, né, sonhos, a gente vai percebendo, tem um sonho do literal, tem uns sonhos que a gente começa a poetizar algumas coisas, a gente começa a se inspirar a respeito de algumas coisas, né? O sonho é aquele momento, quando a gente fala do sonho é aquele momento na qual nós estamos no nosso estado, né, dormindo ali, estado de sono, e a gente pega e acaba sonhando. Quando a gente olha também para um pouquinho para dentro da minha área, né, da psicanálise também, a gente vai vendo, né, que o pai da psicanálise, ele fala que o sonho é como se fosse realização de desejos. É o momento em que a gente realiza desejos, sejam eles coisas boas ou ruins, fala do essencial, aquilo que está em nós, que muitas das vezes nesse plano aqui a gente não consegue efetuar, então a gente sonha. Então para a psicanálise o sonho é uma realização de desejo. E agora quando a gente olha para dentro desta palavra aqui, a gente vai vendo na vida de José. José é conhecido como seus irmãos como sonhador mó, porque José, a gente vai vendo que o Senhor tem um propósito, o Senhor tem algo para a vida de José. E José, o sonho que José tem não é um mero sonho. O sonho que José tem é algo que foi gerado no céu, para concedido para a vida de José. E a Bíblia então pega e fala que nesse momento José começa a ter uns sonhos e ele relata 2 sonhos. E aquilo dali é o suficiente. Certamente os seus irmãos tinham um problema com ele, de repente, por conta desse momento da qual Jacó fazia, né, escolher um, né, em detrimento dos outros ali, preferia a José. E a gente vai vendo que agora o Senhor, Jacó, ele manda José, né, e ver o que os seus irmãos estavam fazendo, como que eles estavam lá no campo, e José já tinha, ele ficava mais interno, cuidando das coisas do seu pai. E a gente vai vendo que é o Senhor já trabalhando para ser um grande administrador. José tinha apenas 17 anos, era um menino, estava começando ali. E aí acho que José nem imaginava o que o esperava, o que estava por vir para a vida dele. E a Bíblia então pega e fala que quando José ele vai cumprir essa missão que o pai está determinando para ele, designa para ele, a palavra do Senhor fala que eles avistam a José. José encontra um homem no caminho e pergunta a respeito dos seus irmãos. Eles não estão no local que eles deveriam estar, são desobedientes. E a gente, quando vai olhando para dentro dessa palavra, irmãos,
a gente vai percebendo que José, né, a gente nota que José, a inocência dele, a ingenuidade dele por ser de pouca idade. E verdadeiramente, quando a gente vai adquirindo uma determinada maturidade, a gente vai crescendo cronologicamente, vai fazendo aniversário, e a gente vai olhando para trás, vai vendo algumas situações e falando assim, nossa, como eu me comportava dessa maneira, como eu agia dessa maneira, não é verdade? Espiritualmente falando, não. Espiritualmente falando, você pode ter até uma pouca idade, uma tenra idade, mas você pode ser maduro espiritualmente. E a gente nota em José, né, nessa composição aqui da vida dele, a gente percebe que 17 anos, que a maneira que ele revela os sonhos, que ele relata, os sonhos, foi suscitando uma determinada inveja. José é alguém que, o Senhor tinha um propósito para a vida dele, mas a gente olha para a vida de José, a gente vai ver para os irmãos de José, José é alguém que ele é crente. José é convertido, José é alguém que vive, José é alguém que é obediente. E os seus irmãos, em todo aquele cenário da qual Jacó preferia a José, a gente vai percebendo que os seus irmãos, o comportamento deles é um comportamento de alguém que não é crente, de alguém que não é convertido, de alguém, porque quando a inveja, ela entra no nosso coração, a gente vai vendo que se a semente do mal, o pecado que entrou em nós, a semente está ali. Mas eu sempre falo sobre semente. Existem coisas na nossa vida que a semente do pecado, ela está ali. Mas o fazer com que venha a crescer depende de mim, de você. Eu posso sufocar, eu posso deixar que ela não venha a germinar. Está em nós. Aí como é que eu faço isso? Como é que eu não deixo a inveja? Como é que eu não deixo as obras da carne que Paulo fala da carta aos Gálatas lá no capítulo 5? Como é que eu não deixo isso germinar? Quando eu começo a quê? Andar em espírito, quando eu começo a buscar os frutos do espírito, quando eu começo a me conectar com o espírito, quando eu começo a mortificar a minha carne, aquilo velho homem, ele não consegue, ele é suplantado, ele é mortificado através do que? Da conexão da palavra, do relacionamento que eu vou desenvolvendo em Deus. O Senhor me trouxe aqui, irmãos, nesta noite, jovens, para dizer para mim, para você, que é possível a gente ter uma conduta como a de José. É possível nesta noite. Eu sei que tem José aqui nesta noite. Eu sei que nesta noite tem pessoas aqui que o Senhor tem colocado sonhos no teu coração, em nome de Jesus. Mas eu vim também trazer um recado, que quando a gente carrega sonho, a gente precisa ter um percurso da maturação para conquistar e da realização, não é verdade? Da conquista e para a realização daquele sonho. E a gente vai vendo agora nesse momento, por causa de um sonho, José tem um sonho, e aí eles pegam, começam a tramar contra a vida de José. Eles tramam a morte de José. Aí o Rúben, o mais velho, ele se opõe, ele se coloca, ele fala, não vamos fazer isso. Então tem uma outra ideia, colocam ele ali, né, naquela cisterna do poço, e aí eles pegam e está vindo alguns mercadores midianitas, e eles vendem José. E aqueles homens, quando eles fazem isso, eles estão vendo que o escravo tinha muito valor. Quando eles olham para a robustez de José, eles vão olhando as características de José. Então José valia muito. José valia muito, né? Na sua tenra idade que ele tinha, na sua juventude, ele iria servir muito, hein, querido? Os seus irmãos, tem pessoas que querem até nos vender, mas quem é de fora já viu o valor que você e eu temos. Tem coisa que é de fora que já viu o valor que você e eu temos, o valor que nós servimos para servir ao Senhor, para trabalhar para o Senhor. Os midianitas não foram bobos nem nada e viram que estava fazendo um bom negócio. E a gente vai vendo agora que José, esse jovem de 17 anos, ele pega, os mercadores pegam, ele vende ele para o egípcio Potifar. Potifar é um homem bem posicionado, é um homem abastado. E José chega na casa de Potifar ali, a Bíblia pega e fala que a maneira que José conduzia, o bom administrador que ele aprendeu lá atrás, a gente vai vendo que o camarada foi se sobressaindo no meio do percurso, querido. A gente precisa entender, vão vender a mim e a você, porque a gente está querendo viver naquela ilusão, sabe? Evangelho, Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tente bom ânimo, eu venci. E a gente
nós estivermos nele, minhas palavras, nós também somos o quê? Mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se você estiver em Jesus, a gente vai passar pelas aflições, a gente passa pelas dificuldades, sim, porque a vida é isso, a labuta dessa vida, a gente tem os enfrentamentos, sim, mas a gente, quando olha para dentro da palavra do Senhor, quantas pessoas que foram perseverantes em Deus e foram bem-sucedidas em Deus, porque elas olharam para o propósito. O inimigo da minha alma e da tua alma, ele tenta nos distrair, quer tirar a gente do propósito, do foco, a sociedade na qual nós vivemos, quanta informação, tantas coisas para tirar a igreja do propósito, para tirar a noiva do propósito, mas não vai tirar a igreja universal, triunfante. Oh, glórias a Deus! Nós somos a igreja que estamos na perseverança, nós somos 5 prudentes que estamos lavando o nosso corpo, as nossas vestiduras no sangue de Cristo Jesus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus. Aqui não tem ninguém bonzinho, não. Se eu não tiver em Jesus, eu vou atuar igual os irmãos de Jacó. Vai entrar a semente do mal, vai querer germinar, vai querer aparecer. Mas quando nós estamos em Jesus e entendemos que nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, é todo dia, é todo dia. O velho homem todo dia quer aparecer, quer se apresentar, mas todos os dias eu lembro o sangue de Jesus. É no sangue de Jesus, é no nome de Jesus, eu sou purificada de todo pecado. Então não tem nenhuma acusação. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem nos justifica? Oh, glórias a Deus! E a palavra do Senhor fala que então José, ele vai, ele é vendido para Potifar, e ele se destaca, porque quem tem presença, não importa o lugar, você vai ser destaque. Não importa o lugar, porque o versículo da qual nós lemos aqui, os seus irmãos falaram, a ideia era eliminar o sonho, a ideia era fazer com que o sonho não viesse se concretizar. Só que eles se esqueceram que o sonho de José não era um sonho carnal, o sonho de José estava harmonizado com o céu. É um sonho que nós podemos chamar de profético, vem de Deus, não é da carne, não é do homem, é espiritual. Então, se é espiritual, querido, podem vender, podem fazer o que for, Deus vai fazer acontecer. Sonho profético. José está na casa ali de Potifar, e agora nós precisamos estarmos preparados para algumas situações, porque está tudo muito bem ali. O camarada foi vendido, mas a Bíblia diz que o Senhor era com ele. E não importa o lugar nessa noite, não importa onde você esteja, lá no teu trabalho, de repente você está em um local que você não queria estar, porque se a gente pega e olha para a palavra e pergunta para José aonde é que ele queria estar, era na sua terra. Ele estava longe da sua pátria, longe do seu pai, longe da sua família. Então certamente o lugar que José queria estar era junto do seu pai, junto da sua família. Contudo, a gente vai notando na vida de José, José manteve o seu caráter íntegro, José prosperou. Aonde ele passava, ele deixava um rastro. Aonde ele passava, né, a gente vai vendo, ele deixava o bom perfume, que a gente vai vendo Paulo falando lá, né, o bom perfume de Cristo, aquele perfume que a gente senta, sabe, você conhece, você levanta e o cheiro fica, você vai, as obras ficam, você vai, as boas ações que você fez, elas ficam. E agora nesse cenário que ele foi vendido, e o que o Senhor está com ele, o que ele surge? A sedução. A mulher de Potifar, ela surge nesse cenário, e José se torna grande, porque ele fala. O Potifar coloca tudo nas mãos dele, ele tinha de autonomia sobre tudo, somente na mulher ele não podia tocar. E ele fala que ele era um homem grande, de cargo de confiança. Aonde José passou, ele sempre teve cargo de destaque, de confiança. Oh, glórias a Deus! Vim profetizar nesta noite sobre a tua vida. Quando o Senhor está conosco, não importa, o Senhor nos coloca, nos faz assentar, Ele abre as portas, abre as comportas, e Ele faz acontecer. E agora a gente vê que a mulher de Potifar, isso é o preço de um sonho. Para a realização desse sonho,
sonho. Surge que é o momento da tentação, o momento da sedução. E aquela mulher aproveita o momento oportuno, casa vazia, e ela pega e ela vai para cima de José. E a Bíblia diz então que aquela mulher ali, ela pede para que ele se deite com ela. José, ele pega, ele tem caráter, ele tem integridade, porque ele está em um lugar de oportunidade de José estar ali. E aí você vai falar no meu coração, nos lugares de oportunidade, são os maiores lugares onde a gente vai revelar o nosso caráter, quem nós somos. Quem nós somos. Muitas das vezes nós queremos ser colocados à prova, um lugar de oportunidade, porque José era grande, e ele estava ali, ele podia, porque a casa estava vazia, ninguém estava vendo, ninguém estava vendo, o Potifar, os empregados, não tinha, a Bíblia pega o que a Bíblia menciona nesse momento aqui, não tinha ninguém por perto. Então aquela mulher, ela viu uma oportunidade. O meu adversário, o teu adversário, ele está nos estudando, ele vai observando, ó, ele pega, vai olhando ali, ó, o momento oportuno para poder nos enlaçar, para poder nos tornar presa. Mas a Bíblia pega e fala, José, ele, o que ele faz? Ele foge. José foge daquela mulher, deixando as suas vestes. Ele não se importa com as vestes. Aí o Senhor falava comigo, porque ele já tinha perdido a túnica do pai. O pai já tinha dado algo para ele. O que são as vestes dadas pelo Egito? Eu perco as vestes, mas não perco a essência. Eu perco as vestes, mas não perco a presença. Porque isso fala daquilo que o mundo nos oferece. Às vezes a gente está em determinado cargo, no trabalho, determinada posição, e aquilo dali, se ele pega, resiste àquela mulher ali. A Bíblia pega e vai falando que ele pega, ele foge. E muitas das vezes, se ele fica naquele lugar, o negócio poderia até muitas das vezes ali ganhar mais cargo de confiança. Aquela mulher poderia falar, olha, trata José assim, mas José não. Ele foi temente, ele foi leal ao seu Senhor ali, e primeiramente leal a Deus. Quando nós mantivemos a nossa fé na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Deus é leal nas promessas para a nossa vida. Deus que não tem leal as promessas na nossa vida, não que o nosso Deus não seja fiel, mas é na lealdade. Quando eu me comprometo, quando eu me mantenho firme, Deus realiza. Porque quem pode atrapalhar de algo acontecer na minha vida e na tua vida sou eu e você. Princípio, obediência. José, por onde passou? Obediência. Deus não quebra princípios. E José estava ali debaixo de um sonho profético. E o sonho profético, ele vem acompanhado de uma fé, não uma fé natural, uma fé que nos motiva, aquela fé inata, aquela fé que faz a gente correr atrás, aquela fé que faz o agricultor plantar, mesmo sem saber se vai dar alguma coisa. Mas nós estamos aqui debaixo de uma fé espiritual. A fé espiritual, que fé é essa? É a fé no autor e consumador, que nós estamos olhando para o Cristo, autor e consumador da nossa fé. Essa fé da qual nós passamos pelo novo nascimento. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus, e nós caminhamos em isso, é nesse passo da fé. José está vivenciando isso. Um sonho profético, nenhum sonho profético pode ser gerado, pode acontecer se eu não tiver fé. E a fé dele aqui é uma fé espiritual. Ele está tendo essa fé porque vem de Deus. A semente da fé espiritual está sobre a vida de José. José tinha tudo. E às vezes o Senhor, muitas das vezes, vai colocar você e eu em determinados lugares. E às vezes a gente não entende os lugares que nós estamos passando. Às vezes a gente não entende o processo. Mas o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para poder falar para mim e para você que tudo isso faz parte do processo. Faz parte daquilo que o Senhor tem a realizar na minha vida e na tua vida. Você crê nesta noite? A Bíblia fala, irmãos, que aquela mulher, e ela se levanta uma calúnia contra a vida de José. Ela mente. José foge. Ele foge naquele momento. E ela mente, ela grita, ela faz o escândalo dela, mentindo. José, ele larga.
Lá no que ele recebe, ele não está preocupado para não perder, para não pecar. E muitas das vezes a gente tem que o quê? A gente tem que fugir da aparência do mal. Existem coisas que a gente não pode entrar em confronto. Se você precisa se conhecer, porque o nosso adversário ele vai tentar. O inimigo ele não vai pegar e colocar na tua mão, não. Ele só vai lhe apresentar. Ele fez assim com Jesus. Mateus capítulo 4, a gente vai ver a tentação de Jesus. E ele tenta Jesus da mesma maneira. Mas Jesus mostra. Jesus vai vencer ele como? Através da palavra. Então quando a gente fala que vence através da palavra e olhando para a fé vem como, irmãos? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Jesus vence o nosso adversário através da palavra. Jesus não vence ali brigando. Jesus não vence no tapa com ele. Não. Ele fala, mas também está escrito. E ele vence todas as concupiscências. Satanás coloca tudo ali para ele e ele vence o propósito. Foi falado aqui o verbo veio, habitou entre nós. Oh, glórias a Deus, aleluia. Jesus de Nazaré, em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. E ele veio mostrar para mim, para você, que é possível. Nós não somos perfeitos, mas andamos em santidade. A noiva de Jesus é santa. A noiva de Jesus é todo dia é um processo, é santificação. Nós estamos no processo de santificação até aquele grande dia em que a igreja irá ter com ele sobre as nuvens. Oh, glórias a Deus, aleluia. Eu sempre falo, se está nos faltando referência humana, terrena, aquele olhar do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque a gente tem visto tantos escândalos, tantas coisas acontecendo, e aí a nossa fé começa a oscilar, a gente começa a titubear, a gente começa a querer enfraquecer, a gente vai olhando, será que vale a pena? Ei, o Senhor me trouxe aqui para dizer, vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena continuar firme. Vale a pena. A igreja, a gente anda por fé. A gente anda por fé. A gente está aqui porque a gente acredita. E a gente, se não acreditar, é só olhar. Vai lá para a igreja de Atos. Lucas, quando escreve, a gente vai vendo a igreja primitiva. Somos um povo perseguido, mas um povo que mais cresce. É um povo que a gente tem convicção. Um povo que foi martirizado. E quanto mais a igreja era colocada na arena, era colocado como tocha, eles iam olhando aqueles, os pagãos, os gentios, eles iam olhando, e aquilo dali chamava a atenção deles, e ia se convertendo, iriam se convertendo em serpente. Eles olhavam certamente, como é que pode? Eles estão morrendo, estão matando eles, estão entrando nas casas, e esse negócio, e eles continuam, e mais pessoas iam se convertendo, mais pessoas iam se achegando, e chegou até nós. Nós somos os gentios, nós somos o povo, nós somos o Israel espiritual. Oh, glórias a Deus, oh, glórias a Deus. Nós somos essa noiva, nós somos essa noiva que sonhamos. Muitos olham para nós, o mundo olha e fala, sonhadores mortos. Esse Jesus que eles falam vai voltar. Eles estão indo para a igreja, a gente podia ir lá em qualquer outro lugar, assistindo Netflix, irmão, tá frio pra caramba. Podia estar vendo Netflix, comendo uma pipoca, podíamos estar fazendo qualquer outra coisa, internado dentro de casa, mas nós viemos até aqui pra quê? Não. A gente não veio bater cartão, não. A gente não veio aqui como religioso, não. A gente veio aqui porque tem uma palavra sendo liberada. Volte a sonhar, sonhos proféticos. Quem é nascido de Deus tem sonho. Quem é nascido de Deus tem sonho. Acredita, e o maior sonho da noiva qual é? De que um dia o arrebatamento da igreja, nós seremos arrebatados, nós seremos retirados daqui, e assim como ele é, como João fala em sua carta, nós o veremos. Oh, glória! E esta é a promessa, a maior promessa é essa para a igreja. Oh, glórias a Deus. José, para poder vivenciar esse sonho, irmãos, ele acreditava, certamente ele viu a grandiosidade, tinha uma percepção do que Deus tinha para a vida dele. E ele foi enchendo com
alimentação, você não tem muita alimentação, você não tem muito para se deslocar, você está ali naquele espaço, e é ali que você fica. E o Senhor falava ao meu coração, nesta noite, para ministrar sobre a tua vida. Porque eu trago pessoas aqui nesta noite, certamente, que não acreditam mais, que não sonham mais. Porque quando eu falo de uma fé natural, é isso. Porque a fé natural, ela está sujeita a falhar. Fé natural falha, porque é do humano, a gente é inato, mas é do humano, então está sujeito a falhar, é algo que é improvável, imprevisível. Mas agora, a fé espiritual em Cristo Jesus, ela é certa, é certeza. A gente anda tendo certeza, é igual Abraão que foi justificado pela fé. Abraão, o Senhor manda ele sair da terra dele, lá da sua parentela, e ele vai caminhando, e à medida que ele ia caminhando, o Senhor ia revelando, o Senhor ia manifestando. A maior prova de que Abraão tinha fé, porque fé é isso, fé que não tem fé que não gera resultado, fé que não tem uma ação, não é fé. Nós precisamos ter fé, e mediante a essa fé tem uma execução. Porque Abraão, o que é que ele faz? O Senhor pede o seu filho, ele tem fé em Deus, ele tem fé que o Senhor, porque havia uma promessa, e o Senhor pega o filho e entrega. Quando ele entrega, o Senhor está dizendo, ele está materializando, ele tem fé em mim. Por isso que ele foi justificado pela fé. Fé que a gente fica, não vou, será que não é fé? Não, eu acredito, foi gerado em mim e você. Eu vim aqui profetizar, eu vim aqui declarar para mim e para você nesta noite, que existe uma semente chamada fé espiritual no teu coração e no meu coração nesta noite. E de repente, por causa das circunstâncias, por causa de alguns cenários, você não tem regado, você não tem deixado o negócio germinar, não tem adubado essa terra da fé. Mas em nome de Jesus, você vai começar a frutificar sonhos gerados por Deus, porque sonhos gerados por Deus não é para eu exibir quando eu falo da questão material, é para glorificar o nome dele. Tem os sonhos que Deus vai colocar no teu coração, vai culto, não fica titubeando, deixa falar, porque José e os seus irmãos, se ele fosse olhar para o apoio dos seus irmãos, coitado, não iria acontecer. E tem coisas na nossa vida que a gente precisa o quê? De fé. Porque às vezes nem todo mundo está tendo a mesma percepção, nem todo mundo está tendo a mesma visão. Ainda mais quando eu não estou completamente por inteiro na presença. E aí o meu olhar vai ser esse olhar raso. Os irmãos até discerniram o sonho, compreenderam, mas eles não sonhavam. O sonho veio para José, era uma escrete. O sonho veio para José. Pode até discernir, tem gente que olha e consegue perceber alguma coisa, mas não está sonhando. Nesta noite o Senhor nos trouxe aqui, tu vai sonhar, vai ter sonhos em Deus. Porque muitas das vezes tem pessoas que ficam naquela ilusão, nada acontece, pessoas frustradas. Dentro da área que eu atuo, a gente vai vendo, irmãos, pessoas frustradas. Por quê? Expectativas. A frustração, ela é isso. Quando eu coloco excesso de expectativa sobre algo e aquilo não acontece, eu estou esperando sobre aquele algo, então a frustração entra, eu começo a ficar decepcionado e eu vou abrindo o caminho, a depressão entra, vai entrando ansiedade, vai entrando tantas coisas, as doenças emocionais estão aí. Mas agora, quando eu pego os sonhos gerados em Deus, sonhos fincados em Deus, ancorados em Deus, querido, é coisa certa, a nossa expectativa é algo certo. A gente não está aqui dando murro, ponta de faca, não. A gente sabe da onde a gente veio e a gente sabe para onde que a gente vai. A gente anda, a igreja é isso, a gente anda em paz. Tem gente que não entende, de repente a conta não está do jeito que você queria, mas a gente continua adorando. Quero me alegrar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. E a gente vai cantando, a vitória vem, oh glória a Deus. É isso, o mundo não entende essa alegria, esse riso. As pessoas ficam olhando assim, como é que pode? Como é que ele está assim? A pandemia veio aí, olha a gente aqui, pastor, olha a gente exaltando o nome santo do Senhor, porque a igreja não é órfã, nós não estamos órfãos. E eu amo falar de uma pessoa, irmãos. Quando a gente fala da igreja
Antigo Testamento, a gente vê o ministério do Pai sendo efetuado. Aí a gente olha para os evangelhos, a gente vê o ministério do Filho sendo efetuado. Aí quando a gente entra lá na inauguração da igreja, a gente vai vendo o ministério do Espírito sendo efetuado. E o mais lindo de tudo é que ele ainda não foi, ele continua conosco. Ele é consolador, ele é amigo, ele é protetor, ele serve, ele decifra o teu coração. Quando você não tem palavras para poder falar, é ele dá gemidos inexprimíveis. Ele fala o que você e eu às vezes não conseguimos falar, expressar em palavras. Então nós não estamos órfãos. A igreja tem um dono. E o Senhor nessa noite nos trouxe aqui. Eu não conheço a vida, eu não conheço nada sobre vocês, mas tem alguém que conhece, porque essa aqui é uma igreja, é a noiva de Cristo Jesus. Eu não conheço você dentro da sua casa, eu não conheço o teu cenário, eu não conheço o teu contexto, mas tem um Deus que conhece. De repente você está aqui, vivenciando alguns processos como José, e às vezes é difícil acreditar. A gente vai vendo que José agora ele se encontra dentro dessa prisão, mas até na prisão ele cai ali na graça do carcereiro, e a Bíblia diz que fica tudo sob os cuidados de José. A gente vai vendo que ele também se torna um administrador. Aonde o camarada passa, o Senhor irá com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós, quando nós cremos na pessoa de Cristo Jesus, quando nós nos nascidos em Deus, nós somos novas criaturas em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Seja o processo que nós tivemos que passar. Aí eu anotei aqui, ó, a gente não pode, seja qual for o processo, nós que somos os sonhadores de Deus, não perca a essência, mantenha o caráter e permaneça fiel, porque quem permanece fiel, Deus será leal no cumprimento da promessa. Glórias a Deus, porque o inimigo vai fazer tudo para manchar, para tirar do foco, para tirar do propósito, vai fazer de tudo. O adversário ele existe, o mundo espiritual ele é vivo, é atuante, e ele não quer, ele pega e fala: você não vai conseguir, isso não é para você, para com isso. Sonhador, nossa, isso para você é surreal, para de ser utópico, sai disso, está viajando. Mas o Senhor nos trouxe aqui, que os teus sonhos, jovens, cada um de nós que entramos aqui nesta noite, que os nossos sonhos estejam, porque os sonhos de José se realizam, porque os sonhos de José eram sonhos que estavam em harmonia com o céu. E muitas das vezes nós estamos frustrados, pessoas sem desesperança, muitos moradores de rua a gente vai vendo, porque perderam a expectativa, perderam a motivação, não sonham mais, não acreditam mais, desistiram de viver, vivem no automático. Eu estou aqui porque ainda há fôlego de vida. Há fôlego de vida. Coisa linda para o sonho de José se concretizar. Que o sonho de José era um sonho profético. O Senhor falou com ele em sonho profético, porque sonhos eram assim. A gente vai vendo o sonho de Nabucodonosor, o sonho de Daniel. A gente vê o sonho da mulher de Pilatos a respeito de Jesus, que era para Pilatos não entrar naquele assunto. A gente vai vendo Deus se revelando. Deus se revela através dos sonhos. Deus se revela através dos sonhos. Eu não sei quais são os sonhos que você tem, mas que nesta noite nós vamos ter uma conscientização de alinharmos os nossos sonhos. Eu lembro que o Senhor falava comigo. Eu lembro que eu falava, eu sempre orei ao Senhor, orando ao Senhor. E eu falei, Senhor, quando o Senhor abrir as portas da universidade para mim, se aquele lugar for um lugar que eu vou me perder de Ti, for um lugar na qual eu não vou perder a minha essência, o Senhor pode fechar. Pode fechar. E um tempo o Senhor usou uma serva do Senhor e falou que uma porta se abriria. E eu achei que era outro tipo de porta. E aí a porta que se abriu foi a porta da faculdade para mim. E quando eu entrei naquele lugar, no dia de fazer matrícula naquele lugar, eu lembro que eu encontrei uma pessoa e eu falei, Senhor, seleciona as minhas amizades. Separa os meus amigos naquele lugar. E o Senhor, antes de eu iniciar na graduação, o Senhor colocou ao meu lado uma jovem.
E eu conheci aquela jovem, e aí ela foi conversando, a gente nem sabia. Ela foi falando a respeito dela. Quando eu fui descobrir, a graduação dela, o curso dela era o mesmo que o meu. E aí eu fui olhando, eu fiquei tranquila, em paz. Eu falei, porque eu orei ao Senhor por uma amizade. Se for essa pessoa, o Senhor vai confirmar. Quando chegou no dia que as aulas iriam iniciar, e aí quando aquela menina me ampliou, eu falei, não vou nem pegar, na época era o Facebook. Eu falei, não vou nem pegar o Facebook, para não criar expectativa. E aí eu entrei na faculdade, estava ali naquela aula, fui uma semana, na outra semana ela foi, quem entra? Aquela jovem. E ali aquela jovem, irmãos, eu falo, para a glória do nome do Senhor, eu saí daquela faculdade, pastor, mais crente, mais fiel ao Senhor, mais temerosa. A gente montava grupo, a gente intercedia, a gente orava por professor, a gente orava por reitor, a gente a gente saiu dali mais crente, mais fiel, sabe? Essa formalidade, o conhecimento humano, esse conhecimento humano não tirou a essência. A gente não pode buscar o conhecimento humano, sim. A gente pode estudar, sim. A gente precisa entender qual é o propósito que Deus tem na nossa vida. Foi o que aconteceu com José. José, ele não ficou inflado. A gente vai vendo que depois, quando ele está ali na prisão, a Bíblia diz que ele discerne, porque ele, além de sonhar, ele também tinha, ele traduzia os sonhos, tinha o dom de discernir os sonhos. E aí a gente vai vendo que no transcorrer dessa história, tem ali o copeiro, o carro dele ele voltou para o carro dele, foi devolvido. E aí passa-se um tempo, José falou, lembra de mim, o copeiro se esqueceu. Mas aí agora vem os sonhos. Faraó, ele tem um sonho e não compreende. Ninguém podia contar, discernir o sonho de Faraó. Aí o copeiro lembra de alguém que está lá na prisão, bem querido. Não critique quem não lembrou de você, não é tempo. Essa prisão é só para te amadurecer. Às vezes a gente andar na basúbia, às vezes a gente olha assim, a gente fala, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo neste lugar? Eu não queria estar aqui, eu já queria estar em determinado posicionamento. Precisamos entender. Eu falo de experiência própria, querido. Quantas coisas que eu já quis fazer na minha vida do meu jeito, mas o Senhor, eu falo porque é vivência, isso é experiência pessoal, porque tem pessoas que às vezes não viveram e aí pega descrédito das pessoas que vivem. Então eu pego aquilo que eu já vivi, Deus coloca, nos limita, não vai fazer, não vai ir, não é desse jeito. E se a gente for, a gente dá com a cara no chão, mas eu prefiro o lugar da obediência. Se Deus está falando, não é tempo, vamos ficar nesse negócio. Se Deus está falando, não é para ir, não é para fazer, não insista nesse negócio, vamos ficar na obediência. A Bíblia diz que se lembram de José, o copeiro estava em conflito quando ele lembra do sonho que José havia dado a interpretação a ele. E agora chega o momento, José já está percebendo, já é um homem mais maduro, já aprendeu, consegue segurar mais a língua na boca, consegue, porque a gente, quando a gente é muito menino, criança que é assim, não é? Você fala assim, ó, não conta, vai ter um aniversário surpresa. Se tu não esconder da criança, querido, já era que ela vai falar, ó, mas não conta pra ninguém, estou fazendo um bolo pra você. E a sobrinha era assim, não, uma prima minha. Aí quando ela chegava pra gente, ó, estão fazendo um negócio, criança, estão fazendo um negócio, ela pegava e dava com a língua, falava, atrapalhava todo o plano. Aí a gente ficava o quê? O nosso coração desmaiava frustrado, porque a gente queria fazer aquela surpresa. É mais ou menos a vida de José, é menino. Às vezes a gente é muito menino, a gente acha que a gente sabe, a gente acha que a gente pode, a gente acha que a gente conhece, mas o Senhor nos trouxe aqui para dizer, ei, para viver coisas firmes em Deus, para viver coisas poderosas em Deus, experiências extraordinárias em Deus. Há um processo da maturação, há um processo na minha vida e na tua vida. Então não tenta contender, não tenta relutar, viva o propósito, não perca a essência, se mantenha firme em Deus, esperando em Deus. Chegou o momento do triunfo na vida de José. Chegou o momento de triunfo, chega. Porque o que Deus fala, Ele cumpre. O que Deus fala, Ele cumpre, meus irmãos. Deus, Ele cumpre. Se não aconteceu, porque você, ó, errou o alvo.
errou o alvo. Quando eu erro o alvo, certamente não vai acontecer. Agora, quando eu olho e eu tenho fé que foi Deus que falou, que Deus que está direcionando, porque os passos de um bom homem, salmista fala, são confirmados pelo Senhor. Quando eu ando na rota de Deus, na direção de Deus, o problema é que tem pessoas que o tempo todo tem que recalcular. O tempo todo vai recalculando. Mas nesta noite, se o teu GPS espiritual está só recalculando, o Senhor vai te colocar na rota certa na noite de hoje. Vai te colocar na direção certa na noite de hoje. Vai te colocar, porque quem anda com Jesus não é o alvo. O primeiro homem ele falhou, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Veio Jesus e ele cumpriu. Satanás achou que Jesus iria falhar como Adão falhou, mas Jesus estava firme no propósito. Melhor do que as propostas que Satanás fez para Jesus, era o propósito que ele veio cumprir na terra. Tem coisa que é melhor do que proposta. O mundo nos oferece várias propostas. A mulher de Potifar também ofereceu proposta. O mundo vai querer negociar, não negocia. Não negocia as preciosidades, os dons, aquilo que o Senhor tem colocado na minha vida e na tua vida. Sejamos como Nabote. Vai vir proposta de Acabe, mas eu me mantenho firme. Firme. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor vai ministrando ao meu coração nesta noite, para que nós venhamos nesta noite entender. E quando José chega naquele momento ali, no momento do triunfo, mais uma vez, não tinha ninguém capacitado para estar no lugar. Ele interpreta sonho, administra os negócios, e ele se torna governador. Os irmãos dele falaram assim, para ver se ele mina esse sonho. Eles falam assim para ele assim, ó, e este que lá vem no final, eles falam assim, ó, veremos o que será desses sonhos. Veremos o que será desses sonhos. Veremos o que será dos seus sonhos. Sonhos que são dados por Deus, pelo Senhor, inspirados pelo Senhor. Eu vim profetizar em nome de Jesus sobre a vida desta igreja, sobre a tua vida em nome de Jesus. Sonhos que são gerados pelo Senhor. Fica tranquilo, eles vão acontecer. A inveja não atrapalhou. Tentaram matar, não conseguiu. Venderam. José foi escravo, não teve direito, porque escravo não tem voz, escravo não tem direito, não tem direito de fala também. Mas o Senhor foi o justo juiz de José. O Senhor foi o justo juiz de José. O Senhor é o teu justo juiz. Aí o Senhor falava ao meu coração para dizer para você nesta noite: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, e correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O mundo vai querer te oferecer, mas as asas que o mundo dá para a gente são asas de galinha. Asas de galinha é aquilo que fica no raso, mas asas de águia não. Você dá voos alto com o Senhor. Os que esperam, espera no Senhor, espera no Senhor. Davi pôde dizer no Salmo 40: esperei 40 anos para ter a totalidade do reino, esperei com paciência no Senhor. E ele pôde falar porque ele soube esperar, pôde esperar. Levantou seu sogro, levantou filho, se levantou reis, tantas coisas se levantaram, mas o Senhor, Davi se manteve ali. E a promessa que Samuel havia falado para ele, quando ele desce lá, Davi estava escondido, e o Senhor vai e manda um tiro ali, aquele que o seu pai não imaginava, aquele que não era a expectativa. Ei, querido, Deus faz assim, da onde a gente não espera. Eu sempre falo que eu sou a confusão da estatística, eu sou a confusão, porque quem olha para a história vai olhar para mim e falar assim: como pode? Ei, a terra fala como pode, mas o céu, desde o ventre já te conheceu, o Senhor já te ungiu, quando o céu fala vai ser, e eu obedeço o que o céu fala. Ei, nessa noite o Senhor está dizendo para nós: espera que vai acontecer, espera que vai acontecer. Cadê os sonhadores nesta noite? Oh, glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Que cada um de nós, que nosso sonho seja gerado, sonhos proféticos, sonhos da fé espiritual. Os nascidos de Deus
nós temos esses sonhos proféticos. E a gente vai vendo a igreja caminha assim. A igreja, o sucesso da igreja é esse. A gente olha para uma prostituta, a gente olha para o viciado, a gente olha para alguém e a gente sabe. O nosso olhar fala, não tem jeito. Mas a fé em Cristo Jesus, a gente sabe que pela graça nós somos salvos. A fé não salva, a fé só nos aproxima da graça. O favor imerecido, eu não mereço, nenhum de nós merecíamos. A justiça de Deus estava sobre nós, mas aí veio Jesus, a graça de Deus foi derramada sobre mim e sobre você. Por isso que a gente está aqui, ó. Você entrou aqui arrumadinho. O Senhor coloca em nós. Foi o que aconteceu ali com José. O Senhor, ele já fez a barba, deu um lugar de honra. Quem anda na obediência se assenta nos lugares honrosos. Mesmo a gente tem aflição, a gente tem dificuldade, mas o Senhor tem lugares de honra para nós. E eu vou profetizar em nome de Jesus. Cadê os tangedores para me ajudar aqui nessa noite? Em nome de Jesus, vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu vim profetizar para esta igreja, ser canal de bênção para a tua vida. Em nome de Jesus. Tem alguém que pode nos ajudar no teclado em nome de Jesus? Em nome de Jesus, vamos adorar ao Senhor assim, ó. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando teus sonhos e a tua visão. Nessa noite, quem crê, adora Ele nessa noite. Recebe nessa noite. Recebe a cura. Recebe a unção. Unção de ousadia. Unção de conquista. Unção de multiplicação. Recebe a cura. Recebe a unção. Cura na alma nessa noite. Unção de ousadia. Unção de conquista. Unção de multiplicação. O lugar aonde o Senhor vai te colocar será um lugar. Porque os irmãos de Jacó, quando vão de José, quando vão em ter com ele, eu acredito que até aquele processo ali, eles não eram convertidos. Mas depois que o perdão é liberado para eles choram e se abraçam. Quando a gente vai vivendo propósitos em Deus, o Senhor vai fazendo coisas extraordinárias. Com a glória de Deus, a honra de Deus na tua vida vai salvar pessoas na tua casa. A honra de Deus na tua vida vai trazer quem não estava no aprisco. A honra de Deus, o Senhor nos coloca em lugares por isso, igreja. Por isso que Deus nos coloca.
nessa noite. Deus abençoe esta igreja. Perdão se não costume ali, já escrito também. A gente vai falando, né, da maneira que o Senhor nos usa. E eu aprendi uma coisa: se a gente não fizer o molde que o Senhor tem nos dado, dessa maneira, a gente vai, como se a gente tivesse assim, vai descaracterizando a gente. Então, fica no teu modelo. A maneira que você não precisa ser como eu. Deus tem o teu número. O sapato é certo. O número certo. Não tenta forçar nada. Colocar o número que não é teu, vai te apertar, não vai nem conseguir andar. Agora, quando eu coloco aquilo que encaixa, tu flui. A gente flui. A gente flui. A gente flui. Então, que nessa noite, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E Yasmin, mais uma vez, obrigada. Pastor, mais uma vez, obrigada. Deus abençoe ao jovem. Pode vir em nome de Jesus. Muito obrigada por essa oportunidade, em nome de Jesus. Irmãos, obrigado irmão pela palavra, por abençoe vocês dois. E, bom, é isso, irmãos. O grupo de jovens agradece a oportunidade. Nós falamos a Deus. Palavra linda, poderosa. Então, não era chaveco a palavra que eu queria, é sedução. Eu agradeço a Deus que Deus usou a boca dessa irmã para confirmar o sonho que eu falei aqui. Eu tive um sonho. Deus fala muito comigo do sonho. A senhora é o que? A senhora é missionária? Se prepara que Deus tem algo mais à frente para a senhora. Eu vi Deus colocando um anel na tua mão. Mas eu me calo. Sabe? Eu sou um profeta covarde. Tão covarde que a senhora vai saber agora. E Deus tinha me dado um sonho antes de eu viajar para o meu sítio. Eu comentei contar aqui na igreja aqui, eu olhei e falei, vocês estão vendo? Aí eu perguntei uma palavra.